amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, analisando o principal fato de hoje, além da decisão do Supremo, se vai ou não censurar Moro, se vai acatar as decisões da esquerda para libertar Lula. Esse é um outro caso que à tarde nós estaremos acompanhando, mas nesse instante o nosso foco está na questão indígena, uma vez que ontem o ministro Luiz Barroso determinou, né, pelo menos transferiu, tirou a decisão do governo Jair Bolsonaro de que as demarcações indígenas fiquem para o INCRA, determinando que volte para a FUNAI lá no Ministério da Justiça. Para esclarecer sobre isso, nesse instante, nós estamos na linha com o presidente da FPA, o deputado Alceu Moreira, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem uma posição muito clara a respeito dessa questão indígena. Deputado Alceu Moreira, muito obrigado pela sua atenção, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Tudo bem, João, é uma alegria poder conversar contigo e todos os seus telespectadores. Tá bem, deputado Alceu, antes de mais nada, antes de a gente colocar aí a enorme área pedida pelas ONGs que representam os índios, isso é uma outra discussão. O que está sendo discutido nesse instante é a questão de mérito. Se o governo Bolsonaro tem o direito de que as demarcações fiquem no território do Ministério da Agricultura, na área do MAPA e na área do INCRA. A questão é de mérito, portanto, deputado? Com certeza. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, na verdade, tem um órgão de Estado que trata da questão agrária. Esse órgão é estruturado para tratar disso, é o INCRA. Ele está construído e tem a função específica de fazer a organização agrária nacional, é ele que faz. Não me consta que tenha que ter na estrutura nacional, estrutura de Estado, um órgão para demarcação de terra para índio, outro para negro, outro para polaco, outro para alemão, outro para pardo. Não tem. Tem um órgão que trata da questão agrária. Por que a demarcação passa para o Ministério da Agricultura? Porque o INCRA está no Ministério da Agricultura e ele é o órgão que trata disso. Uma coisa absolutamente lógica, aliás, de conteúdo essencialmente administrativo. Não tem aí nenhum raciocínio jurídico, a não ser que se use conteúdo de natureza ideológica. A reedição da medida provisória não pode acontecer em que caso? Preceito constitucional. Quando a medida provisória foi rejeitada e, portanto, não pode ser reeditada no mesmo período. Ou ela não teve rejeição, ela acabou por decurso de prazo. Passou 120 dias, não foi apreciada. Neste caso, ela está prejudicada à rejeição, porque a não apreciação significa que o parlamento quis a caducidade dela, não quer que ela funcione. Não é nenhuma das duas coisas. A medida provisória não obedeceu nenhum desses dois regimes. Portanto, o seu ilustre ministro Barroso tem uma decisão que é muito mais de vontade e princípio próprio do que por qualquer tipo de ordenamento jurídico. Só para entender essa questão da MP, que não é o caso que caducou, mas não existe duplicidade de MPs. Dizem que na mesma legislatura não pode ser observada, analisada duas MPs. Como é que está essa situação? Não tem duas MPs com relação a isso. Basta olhar o projeto de lei, o projeto que foi aprovado na Câmara, e vai se perceber que com o veto oferecido pelo presidente, essa estrutura ficou ligada a coisa alguma. Então, ela precisa ter uma ligação lógica. O que foi feito na medida provisória é estabelecer que, para a demarcação de terra, em virtude do INCRA ser o único órgão que lida com a questão agrária, continuaria no Ministério da Agricultura. Todas as outras questões da FUNAI estão adscritas ao Ministério da Justiça. Isto é organograma de Estado. Não tem absolutamente nenhuma contradição jurídica. Na minha visão, ou o ministro cometeu um equívoco de julgamento ou manifestou uma vontade de natureza pessoal. Ou de política, né? Agora, ideológica, inclusive. Agora, deputado, a AGU, a Advocacia Geral da União, está pedindo, suplicando, entre aspas, que a gente entende assim, que essa decisão seja tomada em plenário o mais urgente possível. Como é que o senhor vê isso? Olha, a urgência pode ser tomada, não tenha dúvida, acho que tem que ser tomada mesmo. Mas só que a outra parte, nós da Frente Parlamentar vamos emitir hoje uma nota técnica deixando claríssima esse fato para julgamento dos pares do Supremo. Nós não queremos fazer qualquer tipo de raciocínio de qual será a decisão, mas quero dizer que nesta questão o governo tem absoluta razão no que está fazendo e não fez outra coisa senão normatizar, para dizer
quem tem papel de quê nesse processo, que faz o Ministério da Justiça, que trata de todas as outras questões atinentes à vida indígena e deixou o processo de demarcação para o INCRA, que é o único órgão de Estado habilitado para tratar de questões agrárias. Nada pode ser mais lógico do que isso. Agora, deixando a questão de mérito de lado e indo pela questão prática, a gente tem uma listagem aqui de novas terras sendo pedidas pelos índios ou pelos seus representantes, leia-se ONGs, né? Deputado, veja, são 112 novos pedidos de áreas demarcadas, 112, mais 42 identificadas e já delimitadas pela FUNAI, pelos seus antropólogos. E existem, deputado, mais 500 áreas de ocupação tradicional, segundo as ONGs, segundo os seus representantes indígenas. É muita terra. Pelo levantamento que nós temos, isso significa um congelamento de mais de 30 milhões de hectares. Como é que o senhor vê esses números, deputado? Deixa eu dizer, João Batista, por incrível que pareça, nesse governo, nós com certeza não teremos áreas demarcadas. Mas todas essas áreas pretensas ou pretendidas pelas partes ficarão com absoluta insegurança jurídica. Então, isto que tem que fazer no parlamento é uma lei, inclusive, que nós somos relatores, que está na Comissão de Constituição e Justiça, que é legislar sobre esses 19 condicionantes. Porque todas essas pretensas áreas indígenas, uma vez legislando sobre as 19 condicionantes, transformando em lei, elas todas pegam pelo lapso temporal e, portanto, todas elas serão descredenciadas. Daí para frente, se o governo quiser fazer demarcação de terra indígena, terá que fazê-lo pagando a área para seu proprietário e com concordância dele. Nenhuma outra possibilidade haverá. Portanto, fica claro, vamos deixar claro, que está em vigor a decisão da Constituição, o seu marco temporário, que é outubro de 88, que, naquela época, as terras que estavam índios pertencem aos índios, e novas terras não. É isso que está claro pela Constituição. Certo, deputado? Está absolutamente claro isso. Isso não quer dizer que os índios não tenham condição de aumentar suas terras. Muito pelo contrário. Nós também estamos legislando a possibilidade dos índios poder produzirem nas suas terras, e se eles puderem produzir nas suas terras, se nós não continuarmos jogando pelo jogo das ONGs, mostrando a fotografia que lindo, maltrapilho, mal alimentado, na beira de uma estrada, se nós deixarmos os índios plantar os bilhões de hectares que eles têm direito, eles terão de comprar, terão a oportunidade de comprar suas terras, trabalhar sua cultura, comprar seus bens. A segregação, a descriminalização, a forma de colocar o índio à margem com discurso absolutamente criminoso e demagógico que está protegendo a cultura indígena, é que deixa o índio do Parecis, por exemplo, com 1.311.000 hectares, com multa de 117 milhões, que plantou 10 mil. Em toda a sua volta, todo mundo vai muito bem, obrigado, e está rico. Só os índios têm que passar fome porque uma ONG internacional patrocina um bando de safado vigarista no Brasil que não permite que o índio produza. Nós queremos que ele vá produzir. Nós queremos um índio com cidadania. É ele que decide o que ele quer fazer. Se ele quer ficar no isolamento das matas, se ele quer ir para a universidade, se ele quer trabalhar, se ele quer produzir, é ele que tem que decidir seu futuro. E não uma ONG internacional que o único objetivo é coibir a capacidade produtiva do território nacional. Bom, é disso que se trata. Portanto, na prática, nós temos um governo tentando libertar os índios e os transformando, como eu costumo dizer aqui, deputado, como novos ricos da nação. Porque assim que eles puderem explorar as suas reservas, serão seguramente independentes financeiramente. E de outro, com certeza, nós temos... E é só isso que deseja. Desculpe, não entendi. E é só isso que se deseja. Portanto, qualquer outra mitificação não passa de narrativas construídas por grandes financistas internacionais que, de maneira estratégica, querem coibir, atrasar a capacidade produtiva do Brasil para evitar a concorrência. De fora para dentro é absolutamente natural. Agora, aqui dentro, ter brasileiros, inclusive na Suprema Corte, no Ministério Público, querendo que o Brasil cultive o atraso, como se fosse uma coisa absolutamente normal, não. O tempo de portugueses trocar nossa riqueza por quinquilharia já passou. Nós não vamos rezar a cartilha do Greenpeace, que comprou 2.000 vezes a palavra agrotóxico. Nós não somos fantoche, nós somos independentes do nosso país e vamos explorar toda a nossa capacidade produtiva, respeitando a cultura indígena e os limites ambientais. Tá. Embora o senhor tenha sido claro, eu vou
repetir a mesma colocação. O que está por trás dessas ações, dessas ONGs, dessas ideologias, em querer congelar mais de 50% do nosso território nacional, deputado Alceu Moreira? É simples. Eu tenho um cerrado brasileiro. Há 17 anos atrás era terra devoluta. Ele agora produz 2 safras por ano. Então, o que meu amigo Jorge Soros deseja? Que a gente diga, cria uma narrativa, inclusive nas universidades, que o soja está destruindo com o cerrado. Quando, na verdade, em 17 anos, ele aumentou só 4% a área plantada e ele produz mais que o Sudoeste. O que incomoda eles é que essa terra devoluta produz mais que o Sudoeste. Não é o que estraga o solo. Eles não estão preocupados com o nosso solo nem com nossos índios. Eles não querem a nossa concorrência, porque nós somos qualificados, competitivos e competentes. É isso que incomoda. Tá certo. Deputado Alceu Moreira, para encerrar, eu gostaria de um resumo para quem está chegando agora, para entender a posição da Frente Parlamentar da Agropecuária sobre essa questão das demarcações indígenas que foram retiradas do INCRA e devolvidas para a FUNAI por uma ação do ministro Luiz Barroso. Como é que o senhor sintetiza o momento? Não há nenhuma fundamentação jurídica que se sustente. Na verdade, o ministro Barroso ou fez algo de natureza pessoal ou de natureza ideológica. Porque as duas condições de que a medida provisória não pode ser editada é quando a medida provisória passou por decurso de prazo, não foi analisada pelo Congresso, significa que o Congresso não queria analisá-la e ela foi para a caducidade. Isso é a mesma coisa que rejeição, ou ela foi rejeitada. Essa medida foi aprovada e vetado a parte que não interessava para o governo, para o raciocínio administrativo, ele fez um decreto que liga uma parte com a Justiça e a outra com o INCRA, que é o único órgão que tem capacidade para lidar com a questão agrária nacional. Nada mais lógico. Qualquer essa outra decisão não passa de vontade política, ideológica ou de vontade pessoal. Tá certo. Deputado Alceu Moreira, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e vamos aguardar a manifestação oficial da Frente Parlamentar da Agropecuária sobre esse caso. Muito obrigado, deputado Alceu. Obrigado. Vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, então, como eu disse, vamos aguardar a manifestação oficial da FPA e também olhar as decisões, os recursos da AGU, a Advocacia Geral da União, que vai, claro, contestar essa decisão de ontem, que foi liminar do ministro Luiz Barroso, que certamente será definida em plenário lá no Supremo. Agora, a questão é que, por enquanto, na prática, todas essas áreas pedidas pelas ONGs, né, pelos líderes indígenas que estariam querendo aumentar suas áreas, como eu já disse, são 500 ampliações sob a justificativa de ocupações tradicionais. 500. Então, enfim, vamos à ocupação tradicional desde o tempo em que os portugueses chegaram ao Brasil. Mas já tem oficialmente 112 pedidos de demarcação protocoladas e a FUNAI, através dos seus antropólogos, né, terceirizados, já tem mais 42 áreas identificadas e delimitadas. Pela nossa conta, são mais de 30 milhões de hectares que eles querem congelar e retomar de áreas que já estão sendo produtivas lá aqui no Brasil. Veja como exemplo o estado do Mato Grosso do Sul, que metade da sua área seria congelada pela questão indígena. Precisamos ficar atentos, as forças produtivas estão acompanhando e o Notícias Agrícolas estará passando essas informações para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do nosso Brasil. Vamos em frente, voltamos já com mais informações de mercado daqui a pouco aqui no nosso Notícias Agrícolas.